No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre quando nós perdemos o controle da situação. E quando nós perdemos o controle de alguma área determinada das nossas vidas, nós ficamos tentando recuperar o controle da situação. E nós perdemos o foco, que é Deus, nós paramos de olhar para Deus e o nosso foco se volta para os problemas, se volta para aquela situação a qual nós queremos recuperar o controle. E quando nós não recuperamos o controle da situação, nós nos vemos em situações, nos encontramos em uma situação desgastante, que nos mina espiritualmente, emocionalmente, até fisicamente, porque o nosso corpo é afetado pela nossa mente também, e nós ficamos tristes, nos encontramos sem forças, depressivos, angustiados, e se você se encontra nessa situação, eu tenho uma palavra de Deus para você hoje, porque existem situações que perdemos o controle que foram geradas por nossas más escolhas. Existem situações onde nós perdemos o controle, onde o inimigo nos colocou, nos armou uma cilada para tentar nos desviar da fé, para tentar nos destruir, para tentar fazer com que nós venhamos tirar os nossos olhos de Deus. E existem situações onde nós perdemos o controle, onde o próprio Deus permite com que essa situação aconteça. E se você perdeu o controle de alguma situação na sua vida e você tem, ao analisar, conforme o próprio apóstolo Paulo nos instrui a analisar a nossa vida e ver se nós estamos caminhando na fé, e essa palavra para você, que sim, ao analisar a sua vida, você percebe que não, peraí, eu tenho buscado a Deus, eu tenho me envolvido com as coisas de Deus, eu tenho colocado a minha esperança em Deus, tenho procurado ser fiel. Obviamente eu não sou perfeito, eu cometo pecados, eu escorrego às vezes, eu caio, mas no geral eu tenho tentado viver a minha vida nos caminhos de Deus, tentando fazer o correto, não para minha glória, mas porque é o certo, para agradar a Deus. Porém, você chegou em alguma situação onde tudo saiu do controle. Eu quero dizer que Deus que permitiu com que isso acontecesse, e Ele tem um propósito para a sua vida, ainda que seja difícil de viver essa situação, ainda que seja complicado entender, porque nós queremos entender, e nessas situações muitas vezes Deus não vai nos dar explicações, mas eu quero te dizer que Deus ainda está no controle. E eu quero te trazer uma direção para esse momento difícil que você está passando, onde você perdeu o controle. Então vamos lá, eu quero usar com vocês como texto base 2 Crônicas, a partir do capítulo de número 20. Você vai ver que depois de Josafá se aliar com alguém que não seguia os caminhos de Deus, pelo contrário, era um inimigo de Deus, ele foi repreendido por um profeta, e o profeta disse para ele que algo aconteceria com ele da parte de Deus, como que uma correção, ele seria afligido por inimigos. Porém, Josafá ele corrigiu o caminho dele, ele procurou consertar as coisas no reino de Judá, ele procurou gerar um movimento de avivamento, restaurando coisas, padrões que agradam a Deus. É como eu e você, quando nós começamos um caminho, a trilhar um momento de busca a Deus. Nós oramos, nós jejuamos, nos envolvemos mais com a palavra, nós estamos querendo mais a presença de Deus, e quando nós imaginamos que a bênção está chegando, que o momento de refrigério está chegando, é aí que uma das maiores lutas das nossas vidas se apresentam, ou a maior luta da sua vida se apresenta. Talvez seja isso que você esteja passando. E foi isso que aconteceu com Josafá. No capítulo 20 diz que depois disso, depois de todo esse movimento de avivamento, de buscar restaurar as coisas para Deus, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor, ou seja, Josafá já estava buscando a Deus,
E depois que isso aconteceu, ele aumentou, vamos colocar dessa forma, né, sua intensidade de busca ao Senhor, e tamanha foi essa intensidade que o povo ao qual ele governava também escorreu para buscar a presença de Deus. E por quê? Porque ele teve medo, porque as coisas saíram do controle dele. Ele estava vendo um tempo de paz e de repente vários inimigos mais poderosos do que ele se reuniram para destruir a vida dele, destruir o reinado dele, destruir aquilo que ele tinha por permissão de Deus. Ou seja, as coisas saíram do controle. Saíram do controle dele, mas não saíram do controle de Deus. Lembre-se que anteriormente o profeta já havia repreendido a ele, e mesmo ele tendo feito uma reforma, um movimento de avivamento para buscar a Deus, ainda assim aquela palavra se concretizou. Os inimigos se levantaram contra ele e ele teve medo. As coisas saíram do controle. E você pode ver que muitas das vezes as coisas saem do controle nas nossas vidas, mas Deus já havia avisado de alguma forma. Você vai passar por uma luta, você vai passar por uma tempestade. Eu não estou aqui te dizendo que você está passando por uma luta ou por uma tempestade por causa de algum erro, algum pecado, que Deus está usando isso para te corrigir. Não. Muitas vezes você não vai ter feito absolutamente nada de errado e você vai se encontrar numa situação onde você não tem o controle da situação. Um outro grande exemplo disso é Jó. Jó, um homem íntegro diante de Deus. Muitas pessoas tentam, ainda nos dias de hoje, tirar a credibilidade da pessoa, da honestidade, da honra que Jó tinha diante de Deus para tentar explicar o porquê Deus permitiu com que ele passasse por aquelas situações. Porém, na própria Bíblia, Deus diz para o diabo: olha para esse homem, como ele é justo, como ele é íntegro diante de mim. Não havia falha, assim por dizer, que Deus enxergasse em Jó para movimentar o reino das trevas contra a vida dele. Porém, Deus permitiu com que aquela situação saísse do controle da vida de Jó por um propósito maior. O propósito maior era moldar a fé de milhares e bilhares de pessoas no decorrer das eras. A história de Jó foi escrita por Moisés cerca de, vamos colocar, 5.000 anos atrás, mais ou menos, 4.000 anos atrás ou até mais ou menos, e no decorrer de todo esse tempo, a história de Jó tem sido usada para alimentar a fé de muitas pessoas que se encontram em situações de extrema dificuldade, de extrema luta. Então, você pode ver que Deus permitiu com que o diabo tocasse na vida de Jó. As coisas saíram do controle da vida de Jó, mas Jó perseverou. Jó não blasfemou contra Deus e permaneceu firme. O propósito de Jó, naquele momento, foi continuar sendo fiel a Deus, continuar de alguma forma com Deus, mesmo com a carne putrefada, mesmo perdendo filhos, perdendo a sua base emocional, sua base financeira, mesmo tendo perdido tudo, sem forças. O propósito dele foi: eu vou continuar com Deus. E é isso que você, que tem visto as coisas na sua vida indo de mal a pior aparentemente, e mesmo após buscar a Deus, as coisas saindo do seu controle, o propósito hoje para você deve ser: eu vou continuar acreditando em Deus, eu vou continuar buscando a Deus, não importa o que aconteça, não importa o que isso me custe. E Deus tinha um propósito na vida de Jó. E Deus restaurou a vida de Jó e depois o usou e ainda o usa como um grande exemplo para nós. Enorme é o galardão de Jó, com certeza, no reino dos céus. Então, com Josafá, ele se encontrou nesse momento onde ele perdeu o controle e ele teve medo. E assim conosco, nós temos medo de perder o controle das nossas vidas, Nós olhamos para a nossa vida financeira quando nós lutamos, fazemos de tudo para poder manter as coisas em ordem e de repente alguma coisa se desalinha e tudo
cai no chão, tudo se perde, nós perdemos o controle, nós buscamos a Deus, nós falamos, Senhor, eu procuro não ser avarento, eu procuro ofertar, eu procuro ajudar quem precisa, eu não sou avarento, eu abro a minha mão, eu tento ser uma pessoa correta nessa área, ou no seu casamento, Senhor, eu fui fiel, eu coloquei tudo nas suas mãos, eu nunca traí, mas recebi traição em troca, ou em alguma outra área da sua vida, no seu trabalho, você age corretamente, tudo saiu do seu controle e você vê os maus prosperando e você que coloca tudo nas mãos de Deus e procura agir fielmente tem sido prejudicado no seu trabalho, e isso tem minado as suas forças, tem te deixado angustiado e com medo, porque quando as coisas saem do nosso controle, nós ficamos com medo, ficamos aflitos, ficamos perturbados. Porém, se você tem buscado a Deus, Deus permitiu com que as coisas saíssem do controle. Deus é soberano e Ele tem alguma coisa, Ele tem algo para você, Ele quer te ensinar alguma coisa neste momento. E me ensinar o quê? Uma das primeiras coisas é continuar com Ele, ainda que tudo não faça sentido. Se você está aqui querendo uma lista, né, criar uma lista para encontrar o que aprender neste momento, coloque isso em primeiro lugar na sua lista. Continuar com Deus, adorando a Deus, buscando a Deus, sendo fiel a Deus, mesmo quando tudo sai do controle, mesmo quando as coisas não fazem sentido. E aí, depois de buscar este movimento onde eles entregam o seu medo a Deus, nós vamos para o versículo de número 12, que diz: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Aqui nós destrinchamos o primeiro item, né, que a gente pode dizer dessa lista, que talvez seja, né, a única coisa que vai nortear essa mensagem, que é: eles reconheceram que eles não tinham forças. Muitas vezes nós pensamos que não somos orgulhosos, mas o orgulho está dentro de nós. Deus vai permitir com que as coisas saiam do controle para que nós venhamos ver que nós, em alguma situação, ainda que, né, nós tentamos ali pegar o controle, recuperar o controle, tentar ter o controle, nós vamos precisar soltar. Nós vamos precisar nos humilhar para Deus e dizer: Senhor, eu libero o controle, eu não tenho o controle, eu não tenho capacidade mais para resolver essa situação, esse problema, eu não tenho mais força, não tenho sabedoria, não tenho mais energia, não tenho mais condições, eu não consigo. E nós, né, muitas das vezes podemos falar isso da boca para fora. Senhor, eu não consigo, Senhor, isso e aquilo, mas são nas situações onde nós somos afligidos de verdade que nós colocamos isso para Deus de forma verdadeira e genuína. É assim que nós expomos para Deus de forma verdadeira e genuína, que realmente nós reconhecemos que perdemos o controle da situação, que nós não temos capacidade de resolver determinado problema, determinada prova, determinada situação. E foi isso que o povo fez. Reconheceram que eles não tinham força para resistir àquele exército. O exército era maior do que eles, mais capaz do que eles, mais poderoso do que eles. E eles foram para Deus e falaram: Senhor, nós não temos condições. E é isso que nesse lugar que você se encontra agora, que você precisa levar isso para Deus. Fala: Senhor, eu não aguento mais, eu não tenho mais forças para resistir a essa situação, para continuar levando essa situação para frente. Eu não consigo enfrentar esse inimigo, eu não tenho força, não tenho sabedoria, não tenho capacidade para fazer isso. E eles continuam. E nós também não sabemos o que fazer. Ou seja, nós reconhecemos nós reconhecemos o problema. Nós reconhecemos que existe um grande inimigo. Eles reconheceram que existia um grande inimigo, poderoso, grande, forte, e que eles não tinham forças para superar aquele problema. E muitas das vezes, com estratégias, nós conseguimos superar inimigos e barreiras maiores do que nós. Com estratégia se é feita, são feitas muitas coisas, mas eles estavam num nível tão profundo de angústia, de dor, de ansiedade, que eles dizem: Senhor,
Nós nem sabemos o que fazer. Nós não sabemos, não conseguimos montar uma estratégia, não tem estratégia que dê jeito, já pensamos em tudo, o inimigo é muito maior, muito mais sábio, muito mais poderoso, já tentei de tudo, fiz tudo que é possível, eu só estou esperando ser consumido. E eles estão sendo consumidos dia após dia pela ansiedade, pela preocupação ao ver aquele inimigo se aproximando, um inimigo maior do que eles, mais poderoso do que eles, e cujas estratégias que eles pudessem vir a montar não teriam efeito para derrotar e vencer aquela batalha. E assim também com você. Você está diante de um inimigo poderosíssimo, e você já fez de tudo. Você já tentou, você já tem orado, tem buscado, você já fez tudo que estava no seu alcance, você já usou de estratégias, mas nada dá certo, nenhuma estratégia surge efeito, ou surgiu efeito, e você diz: Senhor, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho forças e nem sei o que fazer. Porém, é aquilo que a gente disse no início, os nossos olhos estão postos em Ti, ou seja, ainda com isso tudo, nós estamos aqui buscando o Senhor. Nós não vamos nos afastar do Senhor. Nós reconhecemos que o Senhor é maior do que os nossos inimigos, o Senhor é maior do que os nossos problemas. O Senhor tem a estratégia que eu preciso, o Senhor tem a sabedoria para movimentar as coisas. O Senhor, os nossos olhos estão no Senhor, porque do Senhor vem o socorro. E eu quero dizer isso para você: continue com os olhos fixos em Deus. Deus tem a força para vencer esse inimigo. Deus tem a estratégia para te levar a vencer esse inimigo. E na verdade, conforme nós vamos continuar vendo, o Espírito do Senhor veio sobre o profeta, sobre Jaaziel, e ele disse, no verso 15, parte B: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E é isso que eu quero te dizer hoje. Você reconheceu o inimigo, você reconheceu que não sabe o que fazer, mas você priorizou e decidiu e reconheceu que mesmo assim você vai permanecer em Deus, você vai permanecer no seu propósito. Independente das coisas terem saído do controle, você reconhece que as coisas saíram do controle porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, Deus tem um propósito nisso. E se Deus permitiu com que as coisas saíssem do controle, é porque a luta é dele. A luta não é sua. A luta não é sua. Você pode ver que quando Moisés tira o povo de Israel do Egito, as coisas sempre pareciam sair do controle, porque Faraó sempre estava endurecendo o coração. Mas sempre que ele endurecia o coração, era por permissão do próprio Deus. O próprio Deus permitia que o Faraó endurecesse o coração e afligisse o povo novamente. E de repente, Moisés, diante do Mar Vermelho, ele se encontra desamparado, entre aspas, mesmo Deus estando ali com ele. Ele se vê em uma situação onde ele não tem controle. Como que ele iria fazer um povo atravessar, o Mar Vermelho? Não tinha como, e ele olha para trás, Faraó vindo. Ou seja, nós vamos nos encontrar nessas situações onde nós não temos o controle. E porque a luta é de Deus. É difícil viver em situações onde não temos o controle. É difícil aceitar que Deus nos coloca em situações onde nós não temos o controle. Porém, é necessário que você entenda que essas situações onde Deus permite com que as coisas saiam do controle, elas são necessárias para que o propósito de Deus nas nossas vidas se cumpra, para que a nossa fé seja forjada, para que nós venhamos perseverar na continuidade, a busca de um relacionamento com Deus, independente das coisas que nos cercam, que nos afligem e que saiam do controle. E o próprio Deus tomou as rédeas, e já estava nas rédeas da situação, mas o próprio Deus veio e abriu o mar para Moisés. Deus veio, repreendeu os amigos de Jó, afastou Satanás e restaurou a vida de Jó. E o próprio Deus veio e lutou a luta de Judá e deu a vitória para Josafá. E é esse mesmo Deus que permitiu com que as coisas saíssem do controle na sua vida. É esse mesmo Deus
que está tomando as rédeas da situação agora e está entrando na sua vida com providência, com recursos. Ele vem com ações que tem o objetivo de dar a vitória para você, porque ele quer ver, que ele quer te mostrar e te ensinar que existem situações onde apenas ele pode operar, onde apenas ele quer agir, e que cabe a você continuar buscando a ele, independente das situações que te cercam, ainda que tudo saia do controle. Saiu do seu controle, saiu do meu controle, mas não saiu do controle das mãos de Deus. Tudo pode estar desmoronando, mas nada desmorona quando Deus está no controle, nada desmorona das mãos de Deus. Fique com essa palavra e acredite, Deus está agindo na sua vida, Deus está entrando com providência na sua vida, Deus está operando na sua vida, Deus está entrando com recursos na sua vida, porque essa batalha é dele, essa batalha não é sua. Deus, você vai começar a ver Deus trazendo recursos, Deus trazendo estratégias, Deus trazendo luz no campo de batalha ao qual você está. As coisas podem continuar fora do seu controle, mas você vai ver Deus controlando as coisas e as fazendo encaixar, para que você aprenda a descansar nele. Amém? Espero que essa palavra possa ter te abençoado de alguma forma. Eu sei que é difícil atravessar pela tempestade, mas a palavra de Deus ela tem esse poder de nos orientar, de nos vivificar e de nos ajudar. Se essa palavra te ajudou, peço que você se inscreva no canal para nos ajudar a continuar trazendo mensagens. Peço que você compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam ouvir uma palavra de ânimo, de força, de amparo da parte de Deus, de consolo, de motivação. E peço que você também deixe o like para nos ajudar a impulsionar esse novo canal. Peço que você comente qualquer coisa também na parte dos comentários. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você e sua vida poderosamente em nome de Jesus. Amém e amém.